Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Deixa eu ver como é que eu estou. Na verdade, gente, seja bem-vindo, Jeff France, Fernando Neto, Antunes Calda, meu querido. Boa noite, Jeff, Anderson Machado, Comendador Ronald Correia, que é de Raíssa, um beijo aí pro interior, minha neta. Babá Ebé Edilson da Itália está aqui conosco. Proença João. Oxum abençoe a benção, Babá Ebé. Meu querido sobrinho Guto. Acho que é Santa Catarina, é isso, né? Vamos entrando, vamos chegando, vamos se cumprimentando. É um prazer estar com todos vocês. Olha, tô ficando melhor agora. Gente, eu tô tão cansado que vocês não têm noção de como eu estou cansado. Na verdade, nós estamos aí nos preparativos para dia 19 e eu conto com você para esse dia tão especial que é a festa das Iabás e a festa de Oxum. Olha, é, poder lhe abraçar, poder comungar junto com você o sagrado não tem nada melhor. Mas hoje eu vou começar através do espelho diferente. Eu vou fazer um minutinho de silêncio para essa cantora maravilhosa, para essa ebome maravilhosa, para essa mulher que mudou a música brasileira com seu jeito único, com aquele agudo perfeito, com aquela voz inesquecível. Minha querida Ebome Gal Costa, filha do Terreiro do Gantóis, Cantuá, mais conhecido, Ileaxé Iamacê, Omi Iamacê, enfim. Um minuto de silêncio para essa cantora que fez o Brasil ouvi-la e o mundo inteiro. Eu acho que na verdade é a primeira live que faz um minuto de silêncio, mas merecido. Merecido porque essa guerreira, ela mostrou pra gente que com fé e amor a gente chega em todos os lugares. Mas mudando de assunto, Olorum Axendê, que Deus a dê paz e luz eterna hoje e sempre. Hoje eu tenho um convidado muito especial. E muito especial mesmo. Hoje nós vamos falar da cultura Ifá, da cultura Iorubá. Só que esse Ifá é cubano. Então, aos meus babalaôs queridos, Pai Denilson, ao Ixé, a Kim Alê, a Kodá, né? E outros tantos que são pessoas queridas que estão comigo, hoje e sempre. Então nós estamos aí, né? Na verdade, eu tô com o meu celular aqui, tô pegando as informações do pai toda para poder mostrar para vocês o porquê eu convidei essa pessoa fantástica, que é uma pessoa maravilhosa. E eu tô pegando aqui as informações. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos chegando. Diego Nery, Isabela, Ítalo Cauã, Oxum abençoe, Fernanda, minha filha. Quem tá aqui? André Dias. Tia Cleusa, te amo, meu amor. Galá aqui da casa. Menino de Aguel, um beijo no coração. Carla, Iarobá, seja bem-vinda. Fernando. Marcelo de Ogum, um beijo, meu filho. Ramon de Ogum, sejam todos bem-vindos. Beatriz, um beijo, minha filha. E vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar aqui, gente, desculpa. Hoje eu tô tão cansadinho, mas deu tudo certo. E dará todos os dias.
Nós estamos. Peraí, deixa eu ver se eu mandei pra cá. Nem sei se eu mandei. Meu Deus do céu! Eu tô louco, eu tô louco, louco, louco. Pai Fábio, na verdade, ele é da cultura e ele está aqui conosco já. Eu não vou perder muito tempo. Aleph Santana, um beijo no coração. Ana Cláudia, Andrés Cavalcante, Alessandra. Ai, gente, olha aqui, ó. Que lindo tá meu dentinho hoje. Hoje eu fui ao dentista cuidar disso. Na verdade, eu tô sem tempo também. Diogo Rocha, vem pro Oxum, meu amor. Aliás, todos vocês teriam que estar comigo, né? E eu espero vocês lá. Vamos chamar o pai? Peraí, deixa eu pegar aqui. Berdurar. Berdurar. Tá aqui, eu vou convidar. Gente, eu tinha umas informações dele maravilhosas. Eu tô com medo de sair daqui porque eu não passei tudo. Pai, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo no Através do Espelho. Pai Claudinho tá aqui com uma cara de cansado, trabalhando incansavelmente para a festa das Iabás. Mas seja muito bem-vindo. Eu fico muito contente que o senhor atendeu ao pedido de todas as pessoas que nos seguem, indicando o senhor como entrevistado. Eu tive o prazer de lhe conhecer no Rio de Janeiro, num congresso maravilhoso que nós fizemos juntos, né? E vamos falar um pouquinho hoje da cultura iorubá, do Ifá cubano, não é isso, pai? Seja bem-vindo, se apresenta, fica à Muito, vontade. O muito Através do Espelho é obrigado, velho. nosso. Muito obrigado, meu velho. Vou até aproveitar aqui esse cansaço, tem que compartilhar que você também está no meio de uma consagração de Babalaô, sem dormir, mas é um prazer imenso estar aqui, imenso. Até para a gente poder conversar sobre esse outro lado também, né, que é o Ifá cubano, que traz aí toda uma filosofia, uma liturgia particular, né? Nada contra nenhum outro tipo de faz, tem que deixar muito claro aqui. Não há nenhuma briga entre nenhum tipo de vertente, muito pelo contrário. Tudo que vem de África a gente tem que exaltar, porque é a nossa sabedoria, a nossa história. Então a gente precisa cada vez mais se respeitar. Então, desde já, esse recado aqui a todos que de alguma forma brigam entre si. A gente precisa de alguma forma terminar com essa guerra interna que nossa religião acaba se colocando em alguns momentos. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de alegria. Então, muito obrigado mais uma vez por esse convite. E estar aqui é uma honra imensa. Você sabe bem disso. Você faz de humilde, mas você sabe quanto que é valioso a gente poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa caminhada. E eu acho bonito, pai, o senhor já começou com uma palavra de paz tão lindo. Igualdade, né? Essa igualdade, eu acho que o povo de matriz africana tem que pegar e colocar dentro do coração para isso poder, sim, se preservar e manter essa nossa religião que é tão linda e tão forte, né? Indiferente do segmento, se é Queto, se é Jeje, se é Angola, se é Nagô, se é Umbanda. Eu acho que, na verdade, nós temos que saber que a religião é uma só, indiferente de segmento. Cada um tem sua forma de cultuar, cada um tem sua fé de fazer, né? Cada um tem seu jeito de conduzir. Então, eu acho que o respeito, em primeiro lugar, é a melhor coisa que o ser humano pode dar ao próximo. Com Seja certeza. bem-vindo, pai Fábio, querido, Obrigado né? mais uma vez. Muito mesmo, Oxum abençoe a bênção. O senhor estava aí também trabalhando, fazendo suas Então, iniciações, lutando pela preservação do sagrado. Então, isso é uma coisa mais linda ainda. E eu fico muito feliz com tudo isso, né? E tê-lo aqui hoje no Através do Espelho, isso mostra que é a junção de mais. Não é nem junção, é mais uma união, na verdade, que nos fará bem e sim. vai nos promover conhecimento. Eu estou aqui procurando
Eu tinha umas informações do senhor linda que o senhor mandou para mim. Na verdade, eu tô com dois celulares, tô aqui procurando. A internet desse daqui não tá boa, mas enfim. Eu tenho um monte de perguntinhas aqui. Eu tenho, na verdade, um questionário velhinho também que está aqui, que eu passo para todo mundo, e eu acabei não passando a limpo ainda. E eu tenho as perguntas que todos os internautas colocaram para nós. Mas, pai, começa assim, ó, se apresentando, né? Falando sua idade, falando onde o senhor reside, se o senhor é casado, tem filho, isso e aquilo, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais intimamente dessa forma, né? E aí eu vou começar com um questionário lindo aí para a gente poder falar sobre tudo. Perfeito. Meu nome é Fábio Soares Bastos, na verdade. Sou carioca, né? Sou um pai de dois filhos lindos, de Caio e Lucas, casado com a minha PTB, a Faz Juliana. Família foi o que transformou toda a minha caminhada. Eu venho de um berço de pais candomblecistas, né? Tanto pai quanto mãe, eu tive esse axé na minha vida. E tenho, né, na verdade. Eu venho de uma história de uma avó, né, preparado como ogã, como pejigã para o santo da própria avó. Então isso me deu assim um diferencial imenso na minha caminhada, porque transformou toda a minha caminhada nesses valores que a nossa religião tanto propaga. E e aí fui crescendo dentro de uma concepção, muitas das vezes, que eu gosto até de falar, que a família tentou me privar muito dos sacrifícios, das dores, né? Sabe aquele filho criado por mãe, né? Por vó, o pai saiu... Filho único, pai? Não, eu tenho uma irmã. Ah, Mas o mas o pai homem da saiu... família, né? Vamos dizer É, assim. e numa família só de mulheres, que o pai saiu Ah, com... Eu tinha 2 anos de idade e o pai foi viver a vida dele. E aí eu fiquei no meio daquelas mulheres, ou seja, sendo preenchido de muita informação e de muita emoção também, com né? certeza. E aí isso foi uma caminhada de buscas a todo momento. Minha mãe sempre me deu muita liberdade para eu conhecer qualquer religião e escolher qualquer religião que eu quisesse. Eu caminhei, cheguei na igreja, eu ia para os amigos, né? Na época da música, que eu, como músico também, como amante da arte, da cultura, eu fui para a igreja cantar, fui para a igreja tocar, ou seja, eu tinha lá meus 12 a 15 anos. MPB, pai? Também, eu amo beber, mas na Mas igreja o nessa senhor tem um época eu segmento. fui, Ah, da igreja mesmo. isso, na época era da Mas igreja, era gospel? sim, gosto, Que cantando com todos os legal! amigos, fazendo E parte o de senhor é coro, tenor fazendo parte assim? de... Não, não sou. Eu só tento, eu só tento. É Ah, brincadeira, mas é entendi. verdade. E aí depois partiu a questão da música, até deu continuidade, que eu acabei me tornando músico, vivi disso muitos anos da minha vida. Eu Sim. acabei aprendendo samba, fui muito para essa área, samba, bossa, MPB. E aí, Que depois bacana. desse encontro, essa vivência na igreja, eu cheguei a uma determinada questão que eu gosto de brincar muito, que eu cheguei numa determinada igreja onde eu vi que as pessoas incorporavam umas coisas que eu já tinha visto nos momentos específicos lá em casa. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso daí. Ou seja, e assim foi minha caminhada, cheguei até a Umbanda, porque na época tinha aquela questão de que a Umbanda é mais tranquila, a Umbanda é mais... Vamos deixar ele aí na Umbanda, que é mais tranquilo do que o Sim, próprio candomblé, por causa do sacrifício. Gosto muito de contar isso porque as pessoas têm muito essa visão, né? O candomblé é muita coisa, ali mata bicho, ali faz assim, faz assado, ou seja. E aí na Umbanda acabei me apaixonando. Na Umbanda comecei ganhar, na verdade, uma religiosidade. Tinha todos um tempo de culto, né? Era toda sexta-feira que era a nossa sessão. E sim. eu não tinha show, eu não tinha festa, não tinha nada. Eu não escolhia nada para estar ali, naquele momento ali, que para mim era super, e mega sagrado, e é até hoje. E assim foi, até que em determinado momento não consegui correr daquela questão familiar, e aí acabei me tornando sendo suspenso pelo orixá da minha avó, pelo orixá Obaloaê, e aí daí foi um... Aí a minha vida mudou completamente. Dali E segui olha, todo eu um ia caminho. fazer essa pergunta para o senhor. O senhor incorporava, mas aí o senhor já acabou de me responder que o senhor foi suspenso Sim, sim, nunca, por nunca... Obaluaê. Que coisa linda. Por Quantos anos Obaloaê, o senhor por tinha, Obaloaê. pai? Tinha 15 anos.
15 anos. Ótimo. E aí fiquei suspenso até os 18 anos. Até os 18, aí dali fui fazer a minha consagração, fui ter, né, a minha confirmação, como a gente chama de Ogã, né? E aí fui me Sim. tornar no Peixe Gigante, Obaloaiê, que foi, acho que o grande presente que eu tive na minha vida. E aí esse orixá, tanto para mim, acho que é o sentido de toda a minha religiosidade. E aí, depois dessa busca, comecei a ter uma busca muito intensa, né, interna, de compreender o que era, como isso, como aquilo, e aí muitas das vezes os porquês não vinham, né? As respostas não Sim. vinham. E aí foi uma busca, chegou um determinado momento onde uma pessoa completamente fora do meu universo, né, do meu conhecimento ali, chegou para mim e falou: "Você tem tudo a ver com Ifá". Eu falei: "Ifá? O que é Ifá, né?" Até aí eu conhecia Ifá Sim. somente através do candomblé. E aí, Opa, e até que eu esse fui até chamado, o senhor acha que foi o quê? Deu um problema aqui, gente, no meu ring light. Por isso que eu tô mexendo aqui, não tô olhando pro pai, desculpa até. Mas apagou aqui meu ring light. Mas eu acho que a luz tá boa, dá pra gente. Tô com um problema aqui da internet. Mas vamos lá. Então, continua. quem tem Esse luz chamado própria não chegou precisa com disso, não. quantos anos, pai? Esse eu tinha 20 anos, ó, 20 anos por aí. Na Que época de 20 bacana. anos, aí fui fazer um jogo, e Sim. aí tava um pouquinho mais, já tava nessa época com 23 anos, 23 anos. Fui fazer um jogo, me encantei. Falei: "Nossa, mas essas informações o que é que eu gostaria de ter?" E comecei a procurar um pouquinho mais aquilo. Daí fui me iniciar em Fá. E aí eu digo muito que eu tive uma sorte também muito grande de ter adentrado uma família, né, muito responsável com o Ifá, e me deu toda uma estrutura que eu precisava. Eu mesmo, estando muito fora daquele contexto, vivi muitos anos iniciado, há muitos anos, né? Vivi alguns anos iniciado em Ifá, mas ainda sem compreender muito, sem entender muito daquilo, até que em um determinado momento, meu padrinho, conforme a gente chama né, no Ifá, meu padrinho virou e falou: "Você precisa ser babalaô, você precisa fazer Ifá. A Ô, tua pai, caminhada." Sim, nesse papo nosso, eu vou fazendo umas perguntas junto já do papo que o senhor está falando. ótimo. Esse nome Padrinho é brasileiro. Tem algum nome cubano para isso? Ou iorubá mesmo? Não, na verdade é Olu, né? Olu Suaju, que é referência ao nosso padrinho, ao nosso sacerdote. Então nós temos o Olu Suaju e temos o Ojubona, né? Normal, nosso Ah, Ojubona Khan. Normal, como toda questão iorubana, entende? O padrinho aqui é até uma questão muito bacana que a gente o leva senhor aqui no falou que chama Brasil. como mesmo? Olu Suaju. Ah, meu Olu É, Suaju. o senhor que me Seria um. olha é como se Isso, fosse seria, isso? seria E o outro exatamente. é o O Jubanã, Jubonacan, que nem o nosso, assim, mesma o, coisa. o pai pequeno que cuida do coração, assim. É exatamente isso. Aqueles olhos Ah, que que vão cuidar coisa do seu linda. coração de fato. A Que gente coisa acompanha bem linda. essa questão. E nós temos sempre essa dualidade. A gente entra em outros assuntos aí, como feminino, masculino, a gente entra em questões como essa, de ter sempre um equilíbrio. Então a gente tem sempre aquele Olu e a gente tem sempre uma Ojubona para acompanhar a nossa caminhada ali mais intensamente, né, integralmente na caminhada. Então, Ô pai, nessa. não cortando o senhor, mas Sim, aproveitando o gancho, na cultura iorubá e na cultura cubana, o dialeto é bem diferente, né? E a fonética é bem diferente também. Os cubanos falam um pouco mais rápido e os iorubás falam um pouco mais enrolado. E como eu sei que o Orumilá escuta isso com o coração, indiferente da língua que se fala, mas como o senhor trouxe isso para a sua vida para poder aprender tudo isso, né? sim, na verdade, isso é uma coisa que depende muito da motivação, da entrega, da dedicação do sacerdote. Ele até, uma coisa que é muito importante a gente dizer aqui, que Ifá está um pouco na moda. Ifá tá vindo Axé. numa história de que todo mundo hoje é babalaô e que isso teria uma facilidade imensa. Eu digo tanto pela minha vertente quanto pela vertente tradicional. Porque também não é ir na Nigéria que fazer a consagração e tornar babalaô. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos tradicionais que eles brigam muito por isso. Não há isso, há uma dedicação, há um estudo, é muita coisa para você compreender.
E Ifá está falando sobre a vida, está falando sobre todas as possibilidades humanas. Então, como é que você vai chegar numa consagração? Em alguns dias, vai voltar dali já como o babalaô, utilizando de uma palavra como essa, que deveria ter, né? Deveria, assim como Deus, né? Não fala Deus em vão, né? Deveria ser o babalaô, porque o Axé, povo, axé, eu concordo isso com o tem uma senhor em importância relação a muito isso. grande, tem uma importância muito grande. E aí, assim, a minha caminhada também é dessa forma. O povo cubano, ele carrega toda a sua cultura ali, deixando bem claro para quem não conhece Ifá cubano, que Ifá não surgiu em Cuba. Cuba não gerou nada disso. Axé. Ifá, ele sempre será africano. Independente se é de Benin, independente se é de Nigéria, independente de onde for, mas é africano de fato. E muitas das vezes isso é uma resistência dizer isso, porque muita gente acha ainda que nossos pretos não são inteligentes, não têm sabedoria suficiente para isso, não tem. Ou seja, não é isso de forma nenhuma. E a história está aí para mostrar claramente. Tudo que você faz hoje, independente da sua religião, você pode ser evangélico, mas você vai estar sob uma base africana. Você vai estar utilizando de uma sabedoria africana em algum momento. Você vai estar, nem que você queira ouvir um samba, nem que você queira ouvir qualquer tipo de musicalidade, você vai ter ali a sua base africana. Ou seja, a nossa estrutura é essa. Então, por exemplo, a forma como a gente diz cai muito para a cultura local. Então, o cubano, quando a gente chega ali e ganha toda essa questão desse movimento, até brinco que é um movimento de Oió, é aquele movimento mais de Xangô, mais né, rápido, Sim, mais sim. dinâmico. Isso gera toda a questão da salsa, que hoje a gente tem toda essa cultura cubana. Ou seja, tudo é muito rápido, tudo é falado, tudo é cantado de uma forma muito mais dinâmica, muito mais para cima, empolgante. Isso tem características de um determinado povo africano que gera toda uma estrutura cultural para dentro de um território, que nesse caso é a Ilha de Cuba. E aí depois de Ilha de Cuba é onde se propaga, né, para vários países conforme nós temos hoje. Então deixar Ô isso bem pai, claro. Sim. e nós falando de Cuba, o senhor já foi a Cuba? Não fui ainda. Não fui. Entendi. E Porque agora lá esse eles, mês, mas aí sim, uma coisa não está muito boa. com certeza. Na verdade, em Cuba tem a santeria. Sim. Eles fazem alguma junção dessa santeria junto ao culto de Ifá ou não? São cultos à partes. Não, é tudo, tem toda a sua base. A questão toda de santeria lá, é até bacana a gente dizer isso, porque a santeria é como a macumba aqui. Tem a Axé, santeria, a axé. santeria tem as suas denominações. E muitas das vezes, quando a gente fala de santeria, a gente está, de alguma forma, dando voz àquelas pessoas que querem diminuir o valor da nossa religião. Então, por exemplo, existe Lucumi, né, ou Oxaifá, conforme a gente diz. Existe o Palo Monte, que é uma outra questão, que é uma cultura banto. Existem todas essas questões, Esse assim daí, como... pai, Sim. é um culto específico para. É como se fosse Gungun, é isso mesmo? Ou Não não? é Egungun, porque Egungun está ligado de alguma forma aos orixás, a essa comunicação Sim. com os orixás. Mas O Paulo seria um Monte ele está ancestral ligado, também? tá ligado muito mais ao povo de Inquice, ao povo de Angola, tá ligado muito mais ao povo Entendi. banto, entende? Tá muito mais ligado, vamos dizer que o culto aqui da Umbanda aqui no Brasil, ele acaba passando por uma transformação católica e com isso sacralizando muito o seu rito, né? Trazendo o preto velho numa outra, né? Numa outra forma, de uma outra esfera, trazendo de uma questão muito mais católica divinizada. Já lá não. Já lá você lida com aquele ego daquela forma bem tribal, lida com esse espírito de uma forma bem tradicional africana. Então o culto é muito mais intenso, profundo dentro daquela questão tribal africana de fato. Então Paulo Monte está muito mais ligado a esse lado, entende? Entendi. Assim como toda a questão do povo Arará, que existe muito bem essa divisão lá, né? O povo urbano de um lado, o povo da União de outro, de Arará, que seja conforme é chamado lá, e o povo de Paulo Monte, ou seja, o maiombeiro, que eles chamam, existe muito bem essa divisão. Assim como Olha. existe no Brasil, assim como existe o candomblé, assim como existe a Umbanda, como existe que seja o espiritismo, que seja dentro do candomblé a divisão do Quetu e Jeje, ou seja, é da mesma maneira, é dessa forma como que lida lá. E o Oxaifá, conforme a gente diz, já está no nome, que é o Lucumi, que seria a parte de santeria da região de Oxa, da região de povo iorubano, ele é completamente ligado ao Ifá. Lembrando que com a Entendi. história
com a história, isso vai sendo, de alguma forma, desfeito por uns e alimentado por outros. É normal. Então, por exemplo, aqui no Brasil, surge toda uma questão de Ifá junto com o Candomblé. Existia toda essa questão, o Axé Bamboché carrega muito bem isso, uma história de todo um babalaô nigeriano junto com um homem que a gente chama aqui dentro da nossa filosofia de Obá Oriatê, que seria o homem responsável, o homem que tem todas as informações sobre a terra de orixás, como é o Biticô, como é o Bambuxê, ou seja, que carrega toda essa história, que Ô, querendo ou pai, não, e esse sim. Obá Iretê que o senhor falou? Tiretê? Como é que Não, é? eu falei Bambuxê ou Biticô, Não, o que tem antes toda uma desse, história. que o senhor falou que é Obá Tiretê, como é que é? Ah, é o homem que Ah, Obá cultua os Oriatê. Obá Oriete. Oriatê. Obá Oriatê. Então seria um rei mesmo que Sim. cuidava de tudo isso? O que é uma coisa que é muito bacana, até mesmo para a gente compreender dentro do povo, dentro do candomblé, porque no candomblé a gente fica centralizado. Não Olha era, aqui, ó, não, ou não colocaram pra deveria. gente Obaeni Oriate. Isso, Ótimo. aí tem o nome todo, né? O Barim Orietê, ou seja, tem um nome completo sobre isso. Digo, a forma como a gente diz o Baurietê é o homem responsável para dirigir as cerimônias. Ah, que lindo. A gente compreende dentro da questão de orixá, que aí a Lorixá, o Babalorixá, ele precisa estar pleno para toda a questão do que ele está ali por fazer, que é a questão de dar continuidade, de colocar um filho no mundo. Para isso, ele não poderia estar exercendo determinadas funções que venham, por exemplo, ele não pode ser o médico, né, o obstetra, ele não pode ser o cirurgião Sim, e ao mesmo tempo estar gerando um filho. Então é só essa posição que foi construída para ser o mestre da cerimônia, como está dizendo meu irmão aqui, ó, o Turanico, para ser o mestre da cerimônia e atuar diante a questão de orixá juntamente com o babalorixá, ou que é a lorixá de fato. Então lá caminha sempre junto. Oxa e Ifá, entende? Não vou dizer que isso é universal, não é, gente, não é de fato. Existem famílias que não cultuam Ifá, existem famílias que não cultuam Oxa, isso é uma questão de escolha pessoal e a gente tem como sempre a base do livre-arbítrio para levar isso. Mas historicamente, até mesmo pelos Odus de Ifá, essa terra de Orixá com a terra de Ifá, ela caminha sempre paralela. Ela não se ô meu mistura em pai, momento nenhum. deixa eu Sim. perguntar uma coisa para o senhor. Eu estou vendo que a ortografia é igual a Iorubá ou é específica cubana? Não, não, é igual ao Yorubá. É igual ao Yorubá. Não Axé. tem. É porque, na verdade, também a gente tem que pensar duas coisas. Uma, que existe a influência cubana, que aí, no caso, a gente pode trazer uma influência espanhola, trazer uma influência não só portuguesa. Só que o Ifá tradicional, ele também carrega uma influência muito americana. Então você começa a colocar determinadas palavras de uma forma e, do outro momento, até para que a gente consiga traduzir esse idioma iorubano, ele precisa ser pontuado, aí ganha aqueles pontos que a gente tem no IFA Entendi, tradicional, ou seja, ali já é o americano já trabalhando uma forma, na verdade, de poder entendi. estar traduzindo esse idioma, entende? Tirando também a coisa primata e transformando realmente numa linguística correta, né? É Vamos isso. dizer É dessa isso. forma também. Então, isso é muito bacana. Eu, na verdade, pai, assim, aqui em São Paulo nós temos grandes babalaôs, como no Rio, como na Bahia, enfim, em todo o Brasil, Sim. em todo o mundo, com certeza. Todo mundo sempre me perguntou sobre Fá, Orumilá, enfim. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar, né, do culto, porque na verdade eu não recebi esse chamado ainda, que eu acho que tem que ser um chamado. Hoje em dia, que nem o senhor falou, não pode ser um modismo, e eu acredito nisso também, porque até para você se iniciar dentro do orixá, no culto tradicional afro-brasileiro, indiferente das nações, que nós possuímos, né, que é uma gama gigantesca aí de segmentos, e eu respeito todos e admiro, cada um com a sua particularidade, novamente eu falo. Então, eu acho que quando chega esse chamado realmente, eu acho que você tem que atendê-lo, né? Então, eu nunca tive essa propriedade, então eu nunca respondi forma nenhuma. O senhor é o primeiro babalaô que eu falo aqui no Através do Espelho. Olha, Já que honra, tive, olha isso.
Com certeza mesmo. Eu tenho amigos pessoais que são babalaôs, pessoas queridas que ganharam já títulos, oiês fora daqui do Brasil, que foram para a África, para a Nigéria e outras cidades que são de famílias distintas ou famílias iguais também. E, na verdade, eu nunca quis magoar nenhum, porque Sim. são tantos amigos de verdade. E o senhor é do culto de Ifá mais cubano, que eles não fazem parte, eles fazem parte do culto de Ifá Iorubá. E eu estou muito contente, eu agradeço mais uma vez a presença do Ah, que senhor isso. aqui. Eu que É, agradeço. e É eu- só botar um adendo rapidinho, Babá, sobre essa questão. E fala porque lógico, por favor. a base de Ifá, independente da sua crença, independente da sua tradição, independente da família que você vê, que a gente tem que entender isso, né? Que a gente está falando de várias tribos distintas. O povo africano é um continente, não é uma cidadezinha conforme muita gente acha. A gente está falando de várias pessoas diferentes, de várias famílias diferentes. Só que uma base que se assemelha em qualquer vertente de Ifá, e eu te digo até mesmo de qualquer religião, né, afrodescendente, ela se chama disciplina. Uma das coisas que as pessoas não querem entender no Brasil, porque infelizmente o brasileiro ele não tem muita disciplina não só nas suas religiões, mas na sua vida como um todo. O povo africano ele está baseado nessa disciplina, em fazer aquilo que você não quer fazer para ter o que você precisa ter. Então, quando você chega dentro de Ifá, você, como você falou do chamado, a gente entende esse chamado muitas das vezes quando a gente vai fazer um jogo para a pessoa e Orúmila fala, ainda não está no momento da iniciação. Axé, Ainda axé. não está no momento. Mas a gente vê vários babalas hoje, tem que se iniciar, tem que se iniciar, tem que tentar entrar, vem para Ifá, vem para isso. Não, não é isso. Ifá não é isso. Nem o povo de Orixá, nem o candomblé é isso. Por quê? Você vai querer pagar o preço? Você vai pagar o preço realmente dessa disciplina? Porque a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para comer, a gente tem hora para rezar, a gente tem hora para tudo. E o E o senhor acha povo, que todo mundo, meu pai, pratica essa disciplina ou não? quem dera. Se praticasse, a gente não estaria nessa né, dualidade, nessa briga que a gente tem, nessa dualidade de quem é nigeriano, quem é cubano, quem é brasileiro, quem é isso, quem é aquilo. A gente não estaria preocupado com isso. Talvez não teríamos nem tempo de ficar brigando com isso. Porque é muita coisa a ser feita, é muita coisa a ser aprendida. Então, Ifá fala sobre a vida. Imagina o senhor como Cláudio. Já é um Sim. mundo imenso. Agora imagina Cara, como o Babá Cláudio. Aí, ai, aí, tu pai. passa, aí tu passa a não ser mais um, tu passa a ser centenas de outras pessoas. Vive vários corações aí dentro. Você tem responsabilidade sobre várias outras pessoas. Como é que você vai entender um mundo desse? Sentado na rede e estudando na hora que você quer estudar, ou fazendo. Não é assim que funciona. Existe esse chamado que a pessoa precisa compreender, que é o momento dela realmente se entender como um missionário, como acontece com o missionário. Porque a nossa visão de Ifá nunca é de um destino pré-determinado. Ah, eu vou viver isso e acabou. Ah, minha vida é isso e acabou. Não, não é isso em momento nenhum. A gente tem completamente o entendimento da liberdade do ser humano. A gente busca, através do conhecimento, essa liberdade. Então, quando você se conhece, quando você tem informação daquilo que seu espírito escolheu para viver nessa terra, você começa a ter uma missão, você começa a ter uma utilidade divina. Você começa a ter que atuar, de fato, não só para benefício próprio. Você E o, começa, na verdade... Sim, e o sim, pai, pode senhor dizer. acha que, vamos falar assim, o que Fá trouxe para a vida do senhor como modificação para uma melhoria? Olha, foi por exemplo, um caso muito complicado na minha vida. Eu já estava casado há uns 10 anos aí. Meu maior sonho era ser pai. Talvez por não ter tido pai presente. E aí eu sempre sonhei com isso. Quando eu cheguei em Fá, quando eu fui me consagrar, quando eu fui ser o Babalaú de Fá, eu fiz Ifá em dezembro, me consagrei em dezembro. Em fevereiro a gente descobriu que estávamos grávidos. Aquilo foi uma coisa assim para mim. Ah, que Eu falei, já não lindo! tem mais nada que me pague isso, já não tem. Tanto que eu fui e me dediquei integralmente a Ifá. Eu fui conhecer a Ifá, vivi dentro da casa do meu padrinho durante anos, me dediquei ali realmente integral. Eu abandonei muitas outras coisas que eu fazia
para viver integralmente essa vida de Ifá, essa sabedoria. Eu falei, não, eu tenho que extrair isso aqui, eu tenho que entender o que é isso daqui, porque eu me sentia também vivendo pela metade com as coisas. Eu, como a maioria das pessoas, acabam se sentindo em um determinado momento que você não está se dedicando, porque você não tem o conhecimento sobre a tua missão. Então, você mesmo querendo se dedicar, tua cabeça está voando para outro lado, mas talvez se eu fosse médico, talvez se eu fosse tal coisa, talvez assim eu teria mais dinheiro, assim eu teria mais tranquilidade. Você não sabe o que você está fazendo de fato. Aí todo mundo acaba trazendo um culto de Ifá, trazendo um mundo abstrato para um mundo tão real, que é Ifá, para um Sim, mundo tão direto. Tanto que não existe, dentro da nossa visão, não existe culto a Ifá. Não existe um culto a Orumilá. E por que não existe isso? Porque quando a gente fala de orixás, a gente fala de terra. Quando a gente fala de Ifá, a gente fala de céu, a gente fala de astral. Então, não existe o ser humano aqui se juntar para vivenciar uma determinada coisa que está no céu. Ele se junta para ter ferramentas ou para, de fato, se comunicar com aqueles que são realmente os portadores, o porta-voz de Deus, que são os orixás. Então a gente já tem um mundo completamente diferente do outro. Isso daqui não é maior, não é melhor, não é nada disso. Muito pelo contrário. Isso é questão de funcionalidade. Então o mundo de Ifá ele tem uma funcionalidade. Se você para a sua vida para você cultuar o Orumilá, você vai perder um tempo. Porque, na verdade, o Orumilá, ele está nisso daqui, que a gente utiliza no povo cubano, o verde e o amarelo, no tradicional, no nigeriano, o ó, eu tô verde e o de verde e marrom. amarelo, viu, pai? Aí, olha isso. Eu vim de verde e amarelo hoje. Coloquei até um torso aqui verde, mas não tinha com amarelo, mas eu coloquei a roupa, porque eu sei que tem essa diferença também do verde e marrom e verde e amarelo. Isso é por Isso, causa de tradições ou só por causa tradição. de regiões? Não, só por causa de tradição. Na verdade, existe o mesmo significado. É sempre vida e morte. É sempre Orumila e Oxum. É sempre folha seca e folha, né, verde. É sempre essa questão. Ou a terra do barro com a vegetação, ou a areia da praia com a vegetação. Mas o sentido é sempre o mesmo. E esse sentido maior que a gente utiliza aqui é de conhecer o meu destino. Então, eu tenho, na verdade, quando eu olho aqui, muita gente não sabe porque utiliza-se no pulso, né? Por que no pulso? Na verdade, tirando toda, né, aquela alquimia que existe, de todo o mundo abstrato, isso é para você olhar a todo momento o seu Idefá e falar, nossa, meu Odu diz isso, eu não posso fazer determinada coisa, ou não deveria fazer determinada coisa, ou deveria fazer assim, ou deveria atuar assim, eu deveria agir assim. Ih, tô sendo muito emotivo, tô deixando isso. E o senhor chegou num ponto que eu queria perguntar também. Muitas pessoas falaram para mim que dentro do culto, né, não vou falar nem do culto, dentro de Fá existe o Odu que te rege e ele proporciona coisas maravilhosas e você tem preceitos a seguir, você tem compromisso com ele em cumprir tudo que ele pede para você e é, tem pessoas que falam assim, ai, meu Odu, eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que dar dinheiro. Vamos supor assim, é uma suposição só, Uhum. é só mais ilúdica para as pessoas poderem entender. É, eu tenho que comer feijão, mas eu não posso comer arroz. É, eu, de sexta-feira, eu tenho que continuar usando branco, mas de sábado eu tenho que usar vermelho. O Odu do senhor tem um chamado especial para coisas específicas dessa forma? O meu Odu, ele nasce o cargo de Babalaô. Olha que louco, né? Gente, e o pai, ele é querido assim, viu? Pessoalmente, ele é esse homem assim que fala calmo, que traduz uma palavra gentil a você. Nós não nos conhecíamos, mas ele foi de uma gentileza assim esplêndida. Ele falou Ah, que comigo, ele isso. conversou com a mãe Carmen. Nós estivemos lá Falando isso, tem que juntos. mandar um beijo para ela. Eu quero te falar sobre isso. Ai, amo Imenso. ela. Ela é Mamãe demais, amada, demais, fantástico. demais. E esse homem, esse homem, esse senhor, que tem esse Odu, que trouxe esse chamado para a vida dele, ele traz essa calma mesmo. Ele é Ah, querido que desse nada, jeito. que nada. Continua, pai, sua explanação, por favor. O meu Odu carrega esse posicionamento do Babalaô, porque conta que em um determinado momento
as pessoas não tinham a quem buscar uma informação sobre orixá. E não é coincidência que o meu mundo acaba sendo muito em torno do povo de orixá, do meu povo realmente, que é a minha base, a minha estrutura, até mesmo estrutura familiar. Esse Odu carrega essa questão num determinado momento onde não buscavam informação astral, ficava só terrena. Então, existia muitas questões, por exemplo, do meu Odu tem questões muito problemáticas, conforme orixá, o orixá que foi consagrado errado, orixá que foi consagrado assim, o orixá tal, orixá, ou seja, tem muitas questões problemáticas que eu nem recomendo a gente entrar aqui no assunto, que é assunto Sim, sim. para horas e horas e horas. Horas. Mas o meu Edu carrega essa questão. Muitas das vezes eu paro dentro de uma missão onde conta que um povo ele ia até o Palácio de Xangô e esse povo estava completamente perdido. Orúmila olhou e falou: peraí, deixa que eles tenham essa experiência. Orúmila parou e esperou. Eles foram lá, Xangô, por sua vez, soltando raio, fazendo barulho. Eles se assustaram e saíram correndo. E Orúmila foi, recolheu, chamou, convidou eles a uma sabedoria, que a gente fala muito dentro dos tratados de Ifá, que fazer um ebó, fez um ebó. Ou seja, ganhou uma sabedoria, fez um sacrifício. E aí Orúmila chama eles e volta. Orúmila chama eles e fala: agora vamos nós, vamos até lá. Aí não podemos ir, porque Xangô vai matar a gente, Xangô vai jogar um raio. Não, Orúmila, não, calma, vamos até lá. E aí eles foram atrás de Orúmila. Quando chegou lá, na verdade, não era nada daquilo. Xangô recebeu todo mundo muito bem, até deu a Orúmila aquele palácio, falou para ele: pai, eu tenho que ir, fique com o Senhor, fique para o Senhor esse palácio, e essas pessoas serão, né, seus seguidores, ou seja, era somente um monstro criado pela mente humana. Então, mostra dentro da minha missão tirar um pouquinho esses monstros que as pessoas criam, que geram medo, que geram insegurança para a vida. Tanta gente desfazendo de sonho, tanta gente que cria uma meta, na outra semana já desiste, porque acha que não pode, acha que não é capaz. Então, a minha missão não é trazer religiosidade simplesmente. Não é o Abalaô, ele não traz isso. Ele não faz com que a pessoa seja religiosa. Ele faz com que a pessoa crê em si, primeiramente. E aí, a partir dessa crença, a partir desse autoconhecimento, ela tem uma escolha. Aí eu tenho certeza que essa escolha vai ser a que ela mais vai se dedicar de fato, porque ela ganha esse conhecimento aqui, ganha E essa olha que sabedoria. coisa linda, gente. Eu falei do pai com essa calma, com isso tudo, e o Odu dele mesmo fala que ele tem que passar isso para todo mundo e tirar todo o medo, tirar todas as coisas ruins. E aqui tem um amigo que falou: a cabeça destrói, a cabeça constrói. Com Realmente, certeza. linda a palavra, é uma coisa que realmente acontece. Deixa eu fazer um adentro aqui para nós também. É, eu estou com um projeto de mudar o dia do Através do Espelho, principalmente pela minha amiga Carmen Virgínia, que ela cozinha toda quinta-feira. Ela faz uma comida especial também no Instagram. É uma senhora que eu tenho um amor assim dentro do coração mesmo. Iabacê de Candomblé, é lá de Recife, pernambucana, preta, guerreira e luta, e é maravilhosa. Então eu estou querendo mudar as quintas-feiras, porque eu também diminuí meu tempo para 1 hora, e eu não quero mais 1 hora, eu quero 2 horas de novo. Eu tenho aqui, ó, para conversar com o pai Fábio, até dizer chega, mas infelizmente já está acabando. Meu pai, eu tenho aqui algumas perguntas. O senhor faz respostas mais curtas, porque senão eu não vou atender as pessoas, e eu gosto sempre de ter esse carinho, porque as pessoas se preparam para fazer uma pergunta e tem questionamentos deles que ficam também na cabeça. Pai Adriano de Maceió, um beijo no coração do senhor. Eu quero o senhor aqui em Oxum. Tenta arrumar um jeitinho aí, pega a caminhonete e vem para cá. Vamos lá, pai. No IFA existe incorporação? Como procede? Essas perguntas não são minhas, viu, pai? São perguntas Perfeito. que estão aqui. Então, são as pessoas mesmo questionando o senhor de uma forma respeitosa, mas querendo tirar a curiosidade mesmo. Ótimo, ótimo. Não há incorporação. Em momento nenhum não há incorporação. Até porque Ifá, ele é o pai, Candomblé é a mãe. Vamos juntar um pouquinho e trazer para a nossa realidade aqui. Sim, axé. O Ifá seria pai, Candomblé seria mãe. Ifá seria razão, Candomblé seria emoção. Ifá seria exatamente Ori e Candomblé seria orixá. Ou seja,
carrega, cada um tem uma funcionalidade. Eu acho que isso é o mais magnífico de tudo. Então, dentro de Ifá, pelo menos no Ifá afro-cubano, não tem incorporação e quem incorpora não se torna um sacerdote de Ifá, entende? Então, como Maravilha. procede isso é os orixás caminham muito bem dentro da sua terra, que é uma terra maravilhosa que é o Candomblé. Axé, que coisa linda. Vamos lá. Como se dá o culto da família Igi no culto Iorubá de Ifá? Nossa, isso é perfeito, porque quando a gente acha que há uma divisão muito grande entre o povo, né, Benin, o povo de Nigéria, o povo de Oió, que seja. E na verdade não é isso. Na verdade, os orixás para a gente, tanto que existe dentro de Ifá toda uma visão de que o Baloaê ele sai da terra Lucumi, ou até mesmo é expulso da terra iorubana e ele vai para uma outra terra onde ele se torna um rei, e até dado por Xangô. Então fala muito sobre questões que foram se, não digo se perdendo, mas foram se mesclando, cada um contava uma coisa, cada um, e aí acabou gerando essa divisão, que é o normal. Então, a família Ungi, que aí eu posso dizer, por exemplo, que seria, pai, a família Ungi? Quais são os orixás que engloba a família? Omolu, Nanã, Oxumaré, Euá, Então, né, Omolu, Iroco, vamos dizer Nanã, assim, Omolu, Ossan. Omolu, Nanã e Euá são os orixás que a gente trabalha com total tranquilidade dentro do culto urbano. O Xumaré, ele já carrega uma questão de uma deidade. O Xumaré é uma das aparições de Olofim, está muito mais ligado a uma questão de deidade para dentro de Ifá. Ele não é um orixá cultuado conforme se cultua dentro do candomblé. Ele vai muito além. A gente tem, assim, um culto muito específico ao Xumaré. O San, da mesma forma, ele não carrega a questão da incorporação dentro do conceito de Ifá, mas ele trabalha com a sua, eu digo que é o bruxo da religião, é o que tem um conhecimento profundo sobre aquela parte intocável da mata, ele que trabalha com toda a questão de feitiçaria humana, vamos dizer assim, toda a bruxaria, tudo que circunda esse mundo místico, isso está em Ossan para gente. Então, para gente é um poder imenso dentro de Ifá. E Iroko se torna um orixá dentro do Turanico, né? Até um amigo está aqui, esse Odu, e aí ele se torna também uma deidade onde a gente cultua de uma outra forma e não como incorporação. Então só há diferença Axé. com relação a isso. E acho isso muito magnífico porque a gente deixa tranquilo e calmo todo esse culto muito bem trabalhado dentro do candomblé como é até hoje. Entende? Que coisa linda. Mãe Gabriela de Euá, um beijo no coração. A senhora está aqui comigo. Oxum lhe espera, dia 19 de novembro. Um beijo na mamãe e no papai também. Pai, aqui, ó, falaram assim, ó, boa noite. Qual a relação de Fá ao candomblé? O que o senhor acha, que colocaram você, mas eu chamo o senhor de senhor. Perfeito. O que o senhor acha das pessoas que estão indo para o Ifá? Não, Curta, pai. não, perfeito. Não conhecem, não estão conhecendo, na verdade, a funcionalidade de Fá. Como eu digo, não há um culto dentro de Fá. Ifá não tem incorporação. Ifá não tem a musicalidade, que isso é parte de orixás. Ifá não tem toque. Ifá não tem sessão. Ifá não tem. Então, você vai para dentro de Ifá para conhecer o seu íntimo, vamos dizer assim. Você não vai para dentro de Ifá para se tornar religioso. Você vai para se conhecer. O culto de orixás é o que de fato você vai seguir sendo religioso. E aí você vai participar de uma comunidade, de um grupo, de uma tribo, que vive determinadas coisas, que atua de determinada forma, que a sabedoria está ali, de fato, na vivência. E faz não, e faz só você se conhecer para você conseguir lidar com todo mundo que você escolher, entende? Que coisa linda. Vamos lá. Quais os cultos em Fá que é cultuado no candomblé? Isso é permitido cultuar se não é iniciado? Não há nenhum culto dentro de Ifá que é feito dentro do candomblé, não há, tanto que eu digo que são duas linhas paralelas que não se cruzam, eles andam exatamente nesse equilíbrio, nesse acasalamento, vamos dizer assim. Eu digo que é um casamento de fato, que é muito puro, muito mais do que a gente imagina, que deveria estar realmente ali, um estabelecendo, né, um apoio para o outro, porque não há Orúmila se não houver orixá, não há orixá se não houver Orúmila, ou seja, eu não compreendo o meu orixá se eu não me compreender. Então, eu não sei do que eu sou Axé. capaz, eu não sei do que eu sou capaz, como é que eu vou pedir a meu orixá? Então, não tem como você ir além do que você, na verdade, não consegue ir através da sua própria capacidade, da sua própria intelectualidade, entende? Então, não há um culto dentro de Ifá, dentro do candomblé, não há isso, de fato.
Esse homem trouxe e traz essa tranquilidade, é verdade, ele fala com propriedade, Pai Fábio Babalaô, vamos chamar de Babalaô Fábio, para todo mundo saber. Ele é do culto de Fá, é cubano. E tem mais perguntas para o senhor. Vamos adentrando aí todo mundo. Pai, perguntar assim, ó, começando do básico, na verdade nós já tivemos uma conversa linda já, e o senhor já esclareceu muitas dúvidas. Depois tem uma pergunta que é minha mesmo, o que é Ifá? IFA, sistema oracular divinatório composto de 256 odus. O que são 256 odus? Seriam 256 partículas do nosso DNA. Existe uma partícula dessa que está quebrada, que é a minha missão recuperar, que é a minha missão resolver, que é aquele problema na minha família, que é aquele problema dentro da minha cidade, que é aquele problema dentro do meu próprio espírito que precisa evoluir, que é ali onde eu preciso atuar. Então, dentro de Ifá, você vai compreender quem é você e qual a missão que você tem. Então, Ifá é um culto completamente individual, completamente particular, onde você ganha informação sobre a missão que seu espírito tem para desenvolver nessa terra. Acho que Coisa resumindo, linda! resumindo seria um pouco isso. Eu acho que o chamado chega dessa forma, com explicações verdadeiras, com propriedade da palavra e do conhecimento. Isso torna o Babalaô realmente uma referência para a gente poder se consultar e ter realmente esse chamado. O senhor está falando com fé, com amor, com devoção, e não é só emoção, é realmente uma certeza daquilo que o senhor está falando. Meu pai, como a gente roga Orumilá? A partir de uma iniciação de Fá. A partir de uma iniciação, a partir desse conhecimento. Conforme dizendo, a gente não tem como chamar Orúmila, é como se a gente fosse rogar a Deus. A gente roga como qualquer, né, outra religião. Então, trazer a E assim, pessoa para um ó, culto, pode sim, falar, pai. trazer a E pessoa para um como culto ao Orumilá na verdade, não permitir que ela tenha vários acessos, várias ferramentas, vários recursos para chegar até Deus, que é a partir dos orixás, conforme a gente compreende. Entende? Porque então, quando for resolver o problema terreno, foram os orixás que vieram para cá resolver, foram os orixás que vieram dar a possibilidade de vida terrena. São os orixás que representam a essência, são os orixás que representam o teu comportamento, que é o que modifica se você vai ter um êxito ou se vai ter um fracasso em uma determinada questão. Então, a gente precisa trazer muito esse culto, pai. O culto dos orixás é muito sábio, tem o seu valor que é imenso. Então, não tem como você sair daqui e cultuar o Orumilá. Porque o Orumilá vai te falar, volte lá e chame por Oxum. Volte lá porque quem sim. vai resolver teu caso é Xangô. Volte lá porque teu problema, só quem vai resolver é o Baloaê. Entende? Então, Pai, não, então as assim, pessoas estão ó, fugindo, pai. para gente Sim. chegar até Deus, nós temos que nos ajoelhar, fazer sinal de anjo, vamos dizer assim, mão de anjo, e começar a rezar. O senhor falou que para a gente chegar até Orumilá, nós temos que pedir e rezar. Teria uma saudação que o senhor pudesse fazer, que o senhor faz publicamente, onde todo mundo guardasse isso como um chamado de verdade, o senhor aqui conosco? Na verdade, só como a gente chama Orumilá Boru, Orumilá Boia, Orumilá Boxixê, isso já representa muita coisa dentro da nossa liturgia. Assim como a Boru, a Boia, que é o Ifá nigeriano tradicional. Isso já tem pra gente um valor imenso. Mas o que eu quero lhe explicar com isso? O momento em que você vira, sem ser iniciado no culto, sem se aprofundar nisso, sem ganhar intelecto e conhecimento sobre esse culto, você está perdendo a chance de lidar com o que você tem à sua volta. O que você tem à sua volta é um rio, é uma praia, é uma mata, é um monte. Ou seja, são os orixás à sua volta. Quem é Orumi lá dentro dessa construção terrena? Não tem. Não tem essa representatividade, porque o Oruma não tem representatividade terrena, humana. Então o culto a Ifá ele vai ser um culto de gratidão ao conhecimento que Orúmila te deu numa iniciação de Fá. Ou seja, quando você tem informação sobre o seu ser, você cultua Orúmila. Por quê? Porque você vai estar cultuando a sua oportunidade de vida. Então isso não é Que uma questão coisa linda. religiosa, simplesmente. Você vai estar cultuando o teu conhecimento sobre a tua missão terrena. Entende? Então, ô pai, e assim, ó, nós de Candomblé temos uma cantiga. Tem uma cantiga que o senhor possa
assim, louvar pra gente? Assim, tem Ah, tem muitas. um adorar, um oriqui, enfim, uma rezinha, alguma coisa assim para as pessoas? Não, tem muitas, é porque a gente não tá, a gente não, não baseia o nosso culto que seja, né, a nossa filosofia Sim, dentro dessa questão, porque existe um poder na música, existe um poder no canto, existe um poder, só que tudo dentro de Ifá é palavra, tudo dentro de em Ifá está em cima axé, disso. Então, axé. quando a gente tem várias, por exemplo, tem vários suieres, a gente chama de suieres, né? Ifá yokobi obobi, ayala oyokobi obobi, ayala. E tem uma coisa que eu gosto muito, Orumelaedum, Wamaleitum, Onibarabanirigum, Wamaleitum. Ou seja, tem várias questões que a gente Coisa tem, mas linda. como reza dentro dessa filosofia, né? Que não é, eu volto a dizer, para que as pessoas não se percam, não era um culto onde você vai buscar a musicalidade, você vai buscar a incorporação, você não vai. Por isso você não troca ele, não troca nunca o culto de Ifá pelo culto de Orixá. Não, não façam isso, entende? Maravilha. Então vamos lá agora com perguntas de respostas bem curtinhas mesmo. Uma palavra de conforto. Na inconformidade está o triunfo. É engraçado Axé. isso, né? O senhor sendo Babalaô de Fá, um orixá de devoção. Acho que de devoção ou baloé. Axé. Um desejo a realizar. Acho que paz entre essas vertentes. É um grande desejo meu. Um banho que nós podemos tomar do culto de Ifá. Banho. Olha, eu não posso roubar o axé dos outros, né? Dentro desses banhos estão ligados à terra de orixás. Mas dentro de Ifá, eu te diria que as mesmas ervas que a gente usa para os orixás no candomblé, não tem essa diferenciação. Não há uma erva para Orumilá, entende? Mesmo para não misturar as coisas. Sim, uma comida para Ifá. Para Ifá Isso, como como deidade, oferenda. É como como oferenda. oferenda, não há. Axé. Amor. Axé, Acho que é muito seria bonito. isso. É, quem é o Babalaô Fábio através do espelho? Babalô Fábio, um menino ingênuo que acredita ainda na bondade dos seres humanos. Eu prezo muito isso, eu tenho essa esperança. Todos somos bons. A gente está querendo lutar contra o outro para fortalecer ainda mais o poder, que é como diz Ifá, cada homem é lobo do próprio homem. Então, no momento que a gente entender que cada um é igual ao outro, a gente não vai ter mais esse problema. Babalaô, eu quero estar com o senhor mais vezes. Infelizmente, Eu nosso tempo é muito curtinho. Eu vou tirar esse tempo de 1 hora só, porque a gente começa uma conversa e, infelizmente, fica várias perguntas e questões ainda para a gente poder solucionar. Hoje eu estive aqui com o Babalaô Fábio, esse homem Saúde. lutador, guerreiro, um homem que tem uma história e uma luta aí para fortalecer cada vez mais a nossa religião e a cultura cubana dentro do Brasil de uma forma muito positiva, onde ele leva o conhecimento para si próprio e ensina as pessoas a terem esse conhecimento. Vou usar aquela palavra mesmo, a cabeça que constrói é a cabeça que destrói e a cabeça que destrói é a que constrói. Babalaô, eu gostaria que o senhor, infelizmente, se despedisse, mas eu deixo desde já a minha gratidão. O senhor, toda vez que for pedir a Orumilá e Fá, peça por mim, esse homem lutador, guerreiro também, Com que certeza. tem um coração muito bom e passa por diversas coisas como ser humanos, alegria, tristezas, felicidades, saciedades, enfim, um monte de coisa. O Senhor peça por mim, porque esse ser humano é ser humano como qualquer outra pessoa, como o Senhor também tem suas fraquezas e as suas lutas e vitórias, enfim. Fique à vontade, Tem. se despeça das pessoas.
te agradecer demais, demais, demais. E essa humildade é uma coisa que eu tô muito à vontade. Nunca tive tão à vontade numa live. Nunca tive. Porque isso aqui, para mim, é uma coisa ainda muito difícil. Mas agradecer todos os afiliados, todas as pessoas que me acompanham nessa luta aí, que estavam aqui. Eu vi todos aqui, todos os comentários. Agradecer todos os seus amigos que foram sempre aqui, foram muito carinho que imenso, as palavras que estava aqui lendo a cada momento aqui, de muito carinho a todo momento, que hoje em dia a gente está numa uma briga imensa e numa liberdade de expressão, onde as pessoas podem até mesmo de respeitar as outras, e não aconteceu em momento nenhum isso aqui. Eu fui o mais sincero possível com você, que é o que eu acho que é meu maior dever para com um outro ser humano e muito mais um ser humano como você. Eu digo que você é realmente ímpar. Você tem esse brilho, não é brincadeira. Eu sei que é de toda uma luta, não é fácil Axé. manter essa vela acesa, né? Manter nossa chama acesa não Oh! é fácil. E uma das coisas que a gente fala muito dentro de Fá, todo mundo é pobre daquilo que necessita. Então todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem suas limitações. Quando a gente compreender isso, a gente vai começar a não jogar essa limitação para o outro. A gente vai começar a não jogar essa dor para o outro. E aí a gente vai começar a ser muito mais amorosos, muito mais empáticos, muito mais, né, sensíveis para conseguir entender que o que você está brigando com o outro, na verdade, é aquilo que está faltando em você. E aí você procura por si só e não precisa, através da guerra, conquistar isso. Então, muito obrigado mais uma vez. A do Beijo para a pé, mãe lá, babá, tá? E eu vou lhe com visitar assim que certeza. possível, viu? Axé, muito obrigado de coração, ao meu coração aqui para o senhor. Obrigado pelas palavras, obrigado pela sabedoria. Gente, quarta-feira que vem, o Através do Espelho vai ser provavelmente ou na quarta ou na sexta. Estou decidindo os dias. Essa semana que adentra é a festa de Oxum. Então, babá, o senhor peça por aí que eu estarei emanando energias positivas aqui também. Beijo na E aí, esposa, nas por crianças, favor, na emana Ebé bastante essa inteira. energia Na pra Ebé gente. Minha esposa, uma inteira. filha de Oxum, ou seja, Axé, esse axé. orixá é que E a manda aqui em TTB, casa, tá? manda ela pedir aí por mim. Olha aí. Meu pai, obrigado. Obrigado. Obrigado de coração mais uma vez. Eu que agradeço. E, e eu conto com vocês para esse próximo programa, Através do Espelho. Que dia será? Quarta-feira? Sexta-feira? Quem será o novo indicado? Eu aguardo você. Um beijo no coração. Até o próximo programa. Babá, beijo no coração. Beijo A do pé. imenso.